dia! Sejam todos bem-vindos ao programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. Hoje nós vamos estar recebendo novamente meu grande amigo, professor Walter Vaz Júnior. Ele que é entendido de psicanálise, que faz todo esse trabalho com a música, com a filosofia, com a história, alguém que está sempre contribuindo para o conhecimento das pessoas. Nós vamos falar sobre um assunto fundamental, principalmente pelo dia de hoje, dia 3 de julho, que comemoramos o Dia Nacional do Combate ao Racismo. Então estamos trazendo aqui um assunto bastante relevante, né? E o nosso tema é a honra que brota ao enxergar a raiz. Temos aí muitas informações, temos muito conteúdo rico que precisa ser trazido para que as pessoas possam refletir e colocar inclusive tudo isso na própria vida. Então seja muito bem-vinda, Ilse, seja muito bem-vindo, Renan. Eu vou iniciar então a nossa fala pela visão sistêmica, né? E o que é a visão sistêmica, se não você perceber e você ter a consciência que todo indivíduo, quando ele se apresenta, ele não é o único, ele faz parte de um grupo. Seja bem-vinda, Maiara. Nós estamos aqui trazendo como essa honra pode ser brotada a partir do momento que você enxerga a sua raiz. E aí, dentro disso, né, e dentro do que significa o racismo, nós vamos trazer um pouco da historicidade, né, da história mesmo da nossa sociedade, da construção cultural que veio fazer com que o racismo fosse parte integrante do nosso sistema, né? Ele que é considerado uma atitude considerada crime. Como isso se formou, como aconteceu, como se deu tudo isso, né? Mas principalmente, como podemos crescer a partir do momento que a gente enxerga a nossa raiz. Então nós não vamos falar simplesmente dos negros, nós vamos falar também dos indígenas, nós vamos falar de outras etnias, deixa eu abaixar aqui, que fazem parte da construção do nosso próprio DNA. Porque nós brasileiros, principalmente, nós somos formados por todas essas etnias, por essa mistura, né? Esse grupo cultural que está registrado no nosso código genético. E além disso, né? As pessoas que de alguma forma não têm essa raiz, não puxam essa raiz para si, de alguma maneira os seus antepassados foram beneficiados pela existência dessas etnias, dessas raças. Então, a importância da gente compreender tudo isso e da gente trazer tudo isso à tona. Deixa eu abaixar aqui. Nosso convidado ainda não chegou. Precisa verificar, Maiara, o que está acontecendo, por gentileza. E vamos lá. Enquanto isso, eu vou trazendo um pouquinho mais. Deixa eu aumentar aqui. Isso aqui. E vamos falar um pouquinho de raiz, fazendo uma analogia com a árvore, né? Uma analogia com a árvore, que de certa maneira é o nosso corpo humano. Então, como que uma árvore pode crescer se ela não tiver suas raízes bem fundamentadas? Outro dia eu estava conversando, inclusive com a Maiara, a respeito de uma planta na casa dela, e que a planta parecia que estava morrendo, né? E num diálogo dela com a mãe, ela comentou comigo que ela falou, precisa ver como está a raiz. Se a raiz estiver boa, é possível salvar a vida da planta. Então, o que acontece com a gente quando a gente se desconecta com a nossa raiz? Quando a gente deixa de considerar que não somos únicos. Eu, por exemplo, estou aqui representando todo o meu sistema familiar que veio antes e que ainda está. Eu sou uma representante deles e eu trago no meu sangue a raiz que é a existência deles. Eu trago dentro de mim toda a força, toda a dedicação, tudo que eles fizeram durante a vida deles, tudo que eles aprenderam, tudo que eles promoveram
tudo que eles sofreram, tudo isso ficou registrado. E eu costumo falar para as pessoas que é como se fosse um grande supermercado, o nosso código genético, o nosso DNA. Seja bem-vinda, Leice, hoje você chegou cedo, que bom. E o que acontece nesse grande supermercado? Ele é cheio de prateleiras, mas o que tem disponível nas prateleiras são somente informações colocadas pelos nossos ancestrais, por aqueles que vieram antes e cuidaram desse supermercado. Então, diante disso, nós podemos colher o que tem ali. Tudo que existe de bom. Eu convidei o Walter, vamos aguardar a entrada dele. Bom dia. Bom dia, Walter. Tudo bem? Eu posso virar meu celular assim? Ou vai ficar ruim? Vai ficar deitado assim, acho melhor não. Vai ficar deitado? Tá. Vai ficar deitado. Tá bom, eu vou colocar ele numa altura mais, digamos assim... Tá bom a luz? Tá um pouco escuro. Não sei escuro. se é porque você colocou o celular voltado para a luz. Então eu vou abrir a minha janela. É porque você colocou o celular para cima, né? Uhum. Então, pode ter sido isso. A posição da qual eu fico aqui, eu tô contra a luz, sabe? Eu tô no... Eu acho que você precisa ficar contra a luz mesmo. Você tem que ficar de frente, eu acho que pro janela. Vamos lá. Vamos tentar nos arrumar aqui. Eu vou tentando aqui fazer o possível e o impossível para nos arrumarmos. Senão eu vou no outro cômodo, tá? Ok. Tá, ainda tá. Então, tá. Walter, Como é que ficou? ficou bom. Assim, Ficou bom? metade do seu rosto tá iluminado. Então vamos lá. Deixa A eu ver Mayara tá dizendo pra você ficar de frente para a janela, que isso pode ajudar. Oi. Tá. É que eu tô procurando um lugar aqui na minha casa, um lugar assim bacana, porque de frente pra janela eu vou ter que ficar de pé. Ah, entendi. Entendeu? Eu vou ter que ficar de pé. Se eu ficar aqui, que eu sei que aqui, por exemplo, é um lugar bacana, aí tá, né? Muito bom. Aí eu gostei. Então, eu vou ter que ficar de pé. Eu vou ter que ficar de pé. Eu vou ver se eu consigo. Entendi. Você entendeu? Meu quarto é o contrário. Ô, gente, me desculpa. Eu preciso arrumar um cantinho aqui, ou eu preciso mudar a posição. Mudar a posição das coisas aqui. Então eu vou fazer assim, ó. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou ficar assim. Eu acho que assim vai ficar legal. Ficou bom? Ficou bom. Ah, então tá. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, Walter? Eu tô bem, e você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Estamos vivendo várias pandemias, né? A pandemia do ódio, a pandemia da enfermidade, a pandemia da indiferença, Sim. a pandemia da injustiça. E essas pandemias, elas vêm essas pandemias humanas, né? Eu digo até subhumanas ou anti-humanas, elas vêm nos perseguindo há algum tempo, né? Elas vêm nos esmagando, nos triturando, como se nós estivéssemos passando numa máquina de carne de uma ideologia antissocial, né? Sim. Como diz o próprio Foucault, né, na Microfísica do Poder, ele vai falar que nós vivemos dentro das instâncias da necropolítica, né? E essa necropolítica que é um massacre social, né? Porque ela alcança determinados interesses, né? Então eu vejo que, além de nós termos esse problema do qual nós vamos discutir, que é o racismo, nós temos um problema que é muito maior, né? Que é o poder econômico, né? Então quando eu digo que esses grupos étnicos, não só o negro como o indígena também, eles fazem parte de duas sociedades que não fazem parte de uma sociedade de bem, né? Que é justamente pela sua própria etnia, pela sua própria cultura, pela sua própria essência, né? E também pela sua própria história. Pela sua própria história, logicamente. E também ela sofre por não fazer parte de uma ascensão econômica, né? Que é o pior, Sim. Né? Então, posso fazer uma analogia, Walter? Lógico, sempre. Eu vou trazer uma analogia pra gente, tá?
para pessoas que podem estar assistindo ou vão assistir esse vídeo. Você imagina que você estuda, que você se prepara, que você tem conteúdo maravilhoso para entregar, ok? Você tem preciosidades para entregar. E aí alguém se aproxima de você, mas este alguém tem dinheiro. A única diferença é que este alguém tem dinheiro e você é alguém que ainda não tem tanto dinheiro assim. E você passa suas ideias para essa pessoa. Porque você acredita que por ela ter dinheiro, você poderia fazer uma parceria com ela, vamos supor. Né? Tô trazendo uma hipótese. E essa pessoa então percebe toda a riqueza que existe em você e que você pode entregar, pega tudo isso que você tem e ela publica tudo isso como se ela fosse a dona de tudo isso. Né? E ela simplesmente passa, a partir daí, a falar mal de você para as outras pessoas. E começa a dizer que você não sabe, que você é um impostor, que você não presta. Então, por que ela vai fazer isso? Eu vou trazer aqui um princípio da própria psicologia, tá? E da psicologia analítica, que é o espelhamento, tá? Como é que funciona o espelhamento, Walter? A pessoa, ela te faz um mal. Então, a consciência dela sabe que ela te fez mal. Você entende? Aquilo é pesado, a consciência é pesada. Ela tem dinheiro, mas não tem a riqueza do conhecimento que você tem. Porque ela tem dinheiro, para ela é mais fácil publicar o que você fez. Ela publica o que você fez, mas a consciência dela pesa. Então ela precisa denegrir a tua imagem para que ela se sinta melhor. Isso aconteceu com os negros, isso aconteceu com os indígenas. Quanto de riqueza foi entregue e foi tirada deles. E para poder se sentir melhor, eu trago um pouco da visão do espelhamento. Aquele mal que foi causado por outras etnias, elas espelham, elas transferem para aquele de quem foi tirado, tentando denegrir a imagem dele para justificar o mal que foi causado antes. Exatamente. Isso é algo, essa analogia que eu te trago, é algo que acontece o tempo todo, tá? Com todas as pessoas que não percebem o que você está dizendo. Que existe um grupo que está no poder ou que chega ao poder e que tem um domínio desde aquela época da escravidão dos negros, desde a época da catequese, né? Dos índios, dos indígenas. Então, existe sempre um interesse por trás. Eu trago um pouco também, além da psicologia, da análise do discurso. Sabe, Walter? Quem está discursando um discurso tão bonito? Eu vim para te ajudar. Eu vim para te trazer Deus, como se Deus não estivesse ali. E trazendo Deus em nome de Deus, se toma tudo que ali existe. Né? No caso dos negros, eu transformo o negro em alguém não humano, um animal, onde eu vou fazer como a compra dos cavalos, eu vou olhar a sua dentição para ver se você tem força física para ser meu escravo. Então, esse movimento que existiu e que ainda existe de uma forma muito mais protegida, de uma forma muito mais oculta, ele continua existindo. E aí é que está a grande consciência, de analisar o discurso, o que tem por trás daquele que discursa, qual é a intenção dele. Isso já forma a nossa sociedade e já vai trazer o embasamento do racismo. Né? Então vamos lá. O que você está falando é muito importante, porque aí eu vou falar de uma área da qual eu tenho uma formação, que é História e Filosofia, né? Perfeito. O que acontece desse processo? E eu vejo algumas pessoas, principalmente negros, meus irmãos, como eu costumo dizer, sobre uma discussão que às vezes ela fica como uma discussão numa tábua rasa mesmo, como se você estivesse entrando no mar, falando que está com medo, mas você ainda tem um chão. Acho que é muito mais profundo do que isso. Primeiro que nós temos que entender as relações do processo de escravidão que se teve no Brasil e o processo de escravidão que se teve nos Estados Unidos. Um processo de colônia. Só um minuto, Paulo. Não, só para eu pedir para você fazer uma colocação. A história que você vai trazer
é a verdadeira história, é o aprofundamento, porque o que é ensinado nas escolas não é nada do que você vai dizer, eu tenho certeza disso. Processo De novo, análise do discurso. Houve uma mudança na história para ser contada conforme aquele que estava contando, do ponto de vista dele e dos interesses dele. Você vai trazer agora o aprofundamento de quem foi em busca da história, né? Porque na verdade, nós temos, no Brasil principalmente, aí eu falo agora como psicanalista, nós temos a necessidade dos ombros do papai, né? Seja ele quem for, quem esteve no poder, quem está no poder e quem virá. O brasileiro em si, e eu acho que não só o Brasil, mas quando você tem um espaço onde tem um forçamento, na verdade, de uma construção de uma nação, porque para você construir uma nação, você tem 3 poderes. Não é o legislativo, executivo e judiciário, não é. É língua, religião e cultura. E foi o processo de escravidão no Brasil. Tá? Tudo bem. O processo de escravidão no Brasil só vai ascender porque eu tenho uma crise estonteante muito grande na Europa. E além de eu ter a crise na Europa, que eu tenho a transformação do feudo para a formação de Estado, eu tenho um outro problema. Eu tenho a crise da própria Igreja Católica. Sim. E o que acontece? A Igreja Católica está sendo descolada desse feudo, mas ao mesmo tempo, na formação de Estado, ela está lá. Ela ainda continua como clero, nobreza e povo. Porque ela vai nomear agora um ser da elite para fazer parte do plano de governo. Pois bem, quando eu trago isso para cá, eu não vejo, por exemplo, como historiador, a diferença do governo geral para um estado de monarquia, digamos, absolutista, determinista, né? Porque esse governo geral, ele vai automaticamente, ele vai conduzir o país de acordo com as ordens do mandonismo da coroa. Seja ela espanhola, seja ela portuguesa, seja ela qual for. Muito bem. Quando eu trago esse grupo para cá, que eles vão desbravar terras, que não foi por um acaso que eles chegaram aqui, que eu fico assim, extremamente não irritado. Não, Walter, foi sem querer, Walter. Foi sem querer. Eles chegaram aqui sem querer. Sem querer, lógico. Porque eu preciso romancear a minha história, né? Eu preciso fazer que minha história seja bonita para eu construir uma nação. Né? Eu construo uma nação amorosa, porque quando você constrói a história de uma maneira, como diz o Marx, por exemplo, que a história nada mais é que uma história de luta de classes, isso choca. Isso choca porque existe massacre. As pessoas não sabem, por exemplo, que os índios xamãs resistiram e muito sobre o processo de escravidão. Aqui nós tivemos xamãs, os goitacás, os tapuias, os aimorés. Aqui nós tivemos um grupo indígena que foi massacrado simplesmente por eles não terem se adaptado ao processo de escravidão que já era um projeto. O processo de escravidão que se tem no Brasil é um projeto. É um projeto de exploração, é um projeto de mortandade, é um projeto de massacre, tá? É um projeto do poder econômico. Justamente. Né? Mas, Vanessa, pegando esse seu gancho, esse poder econômico ele está em crise na Europa. Então houve a necessidade das fragatas inglesas, da engenharia naval inglesa, houve uma necessidade dos espanhóis, dos portugueses, dos italianos, dos alemães singrarem os mares para ocupar outras terras, para fazer que essas terras se produzissem, mas produzir para eles. Isso aumentar o comércio interno. Isso. E a riqueza interna. Mas e nós podemos trazer isso para os dias de hoje, Walter. Nós precisamos aprender com isso, porque de verdade era um projeto de cunho político e econômico, ok? Mas nós precisamos hoje, depois de tantos anos se passaram, olhar para o que aconteceu, né? E trazer a visão sistêmica disso. Porque muitas vezes, quando a pessoa até hoje monta um projeto político, né? Um projeto econômico, quando alguém ainda olha para isso e não olha para o todo de tudo que pode acontecer, porque se a gente olhar para hoje, Walter, nós vamos ver que, por exemplo, a nossa sociedade brasileira, toda ela, 100%, tem uma ligação com essas duas etnias, com os negros e os indígenas. Se você não tiver no sangue esse registro de DNA dessas pessoas,
Se você de alguma maneira conseguiu, né, estar no Brasil e não ser descendente de negro e indígena, os seus antepassados foram beneficiados por esses grupos, por essas etnias, né? E isso gera hoje vários problemas, eu vou te dar 100% de garantia. Vários problemas de relacionamento, Walter. Relacionamento porque você está excluindo o seu próprio sangue. Você está excluindo a sua própria raiz. E por não honrar a sua raiz, você vai sofrer as consequências disso na sua própria família. Isso Vanessa, é real. Vanessa, a exclusão é necessária para a manutenção do poder. Enquanto nós, como povo, não entendermos isso, ficaremos patinando e correndo atrás do rabinho. O Dentinho, meu amigo, ele colocou uma questão. Quando eu falo de colonização, eu não falo que isso é uma associação, eu falo que desassocia, porque eu faço com que o povo originário, nativo do lugar, ele se coloque numa posição do opressor e ele se torna oprimido. É isso que as pessoas têm que entender. Existe um compositor que se chama Luiz Carlos da Vila. Quando você fala dessa questão enraizada do povo brasileiro, que o Darcy Ribeiro vai falar que nós temos que reinventar o Brasil, no livro dele chamado O Povo Brasileiro, que eu acho fantástico. Eu sou muito fã do Darcy Ribeiro. É fantástico. O Luiz Carlos da Vila, ele vai falar assim: tanto o preto velho já curou, minha mãe preta amamentou, tem alma negra o povo. Essa semântica cultural que ela vai virando uma avalanche, uma bola de avalanche, toda a nossa linguagem, porque nós falamos o português sim, só que nós temos dialetos dentro do português, que nós fomos constituídos pela matriz tupi, né, e pela matriz africana. Então tudo isso que vai fazer, eu chamo de uma reviravolta de uma cultura imposta. Porque ao mesmo tempo que eles colocaram a língua portuguesa da qual nós estamos falando, que nós deveríamos falar tupi, no mínimo, mas nós introduzimos as nossas falas, que foi também desconstruída, tentaram desconstruir numa época que a própria igreja católica que estava aqui, tentou desconstruir, né? Ela tenta desconstruir, justamente por essa não força que ela estava tendo na Europa. Pois bem, quando você também falou do processo de escravidão, ela vai muito mais longe. O mercado de escravos aqui no Brasil, Vanessa, ele era um mercado muito cruel. Era um mercado muito cruel, onde colocavam negros e negras expostas como pedaços de carne, por isso que se falam que o negro não tinha alma, até a conversão dele, porque quando ele vinha de África, ele tinha o seu nome, quando ele chegava aqui, era destituído o seu nome. Olha que interessante, um processo de colonização e um processo da matança da sua própria origem. Então eu vou ter sobrenomes. Exatamente. Esses negros eram colocados nas paredes, em paredões, em diversos lugares, não só em Salvador, né, porque precisava ter um pré-domínio do espaço territorial brasileiro, senão o Brasil ia ser recortado, como é recortado a América do Sul, por exemplo. E quando colocavam essas pessoas nas paredes, as mulheres, por exemplo, elas ficavam seminuas e eles colocavam uma espécie de uma cinta no seio dessas mulheres e apertavam. Se a mulher gritava, ela era fértil. Era uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Às vezes eu vejo alguns pensadores que são africanistas que não, parece que eles têm medo de falar essas coisas. E nós temos que falar o tamanho da crueldade que foi. Os homens, eles eram pesados como arrobas. E eu ouvi esse mesmo discurso alguns anos atrás. Nesse contemporaneismo que nós vivemos. Os homens tinham que sorrir. Deixa eu ver a sua dentadura. Eles mostravam os dentes. Por isso que hoje existe o discurso de que o negro tem um dente bonito. Foi um processo criado na escravidão. Sabe? É uma coisa triste. E aí eles apertavam as genitárias dos negros para ver se eles eram férteis. Mas apertavam mesmo. Não é acariciar, é apertar. Como fazem com os bois ainda. Exatamente. Depois que esse negro era comprado, esse negro ia para uma determinada fazenda, ele era queimado como boi. Se ele tinha um sobrenome Rodrigues, tinha um R nas costas deles, com ferro quente. Sabe? Então existe esse processo
esse processo ele vai continuar, mas agora não no processo da violência física, mas a violência ideológica. Porque aí o povo, uma camada da sociedade brasileira, vai entender que eles são dominantes e os outros povos são dominados. Porque o que vai acontecer? Esse grupo continua ainda, como eu costumo dizer, é uma sociedade que vive dentro de um processo subterrâneo. Não é visto, não é lembrado. E isso foi feito. Aí eu te faço a pergunta. Não tem direito a voz, né, Walter? Exato. O problema do isso não é o 13 de maio de 1888, que foi um processo político, que uma outra hora nós vamos discutir isso. O que eu penso é o dia 14 de maio. Tudo bem, o negro foi libertado, houve a libertação da escravatura. Tá, tudo bem. Não é o dia 13 que eu me pergunto, é o dia 14. Porque os processos da ascensão da pobreza e o processo econômico de disparidade social, onde nós temos uma espécie de uma cratera, um abismo econômico, ele continua. Eu coloco esse povo do lado de cá e esse povo do lado de cá. Então eu tenho uma elite dominante ainda, mesmo que saiu de um processo do Brasil Império, né? E fica uma elite dominante ainda costurando todas as suas mazelas para manter a manutenção do poder, e um outro povo que está aqui, ó, que não consegue. Sabe por que eles não vão conseguir esse processo de travessia? Porque não existe uma ponte de ligação. Se eu tentar atravessar, eu caio no abismo. Então o abismo é social. Então o olhar que se tem de um grupo para esse grupo que não tem condições continua ainda o processo de exploração, o processo de escravidão. Sim! Eu não me misturo, eu não apoio, eu não gosto. Por quê? Porque eu não gosto. Porque é diferente. Porque existe o pensamento que é diferente. O pensamento do diferente, né? O pensamento do processo de superioridade, né? Não. E se é diferente de mim, é desconhecido. E se é desconhecido, é ameaçador, né? Exatamente. Então, por que dar voz e dar poder a alguém que não está no poder, mas que se estiver, pode de repente me tirar porque é diferente? Eu tô colocando essa fala porque é isso que jaz no inconsciente coletivo. E aí, enquanto as pessoas enxergarem a diferença, a separação, e eu trago isso de novo numa analogia, tá, Walter? Não só na questão do racismo, vou trazer na alienação parental. Fazer uma analogia aqui. Enquanto você entender que o outro é diferente, que você é vítima e o outro é agressor, então você quer a criança para você, ok? E agora o outro não vai ter a criança. Enquanto você entender que você é machista ou que você é feminista, que você é branco ou que você é preto, enquanto você encontrar a separação, isso tudo, essas mazelas que a gente fala aqui no programa, vão existir. Eu tô fazendo uma pesquisa com... E nós somos irmãos, eu vou te... Rapidinho, só para fechar, que eu achei isso incrível, Walter. Colocaram alguns vídeos, né, imagens de negros e brancos, né, várias imagens assim, e índios também. Então, é uma imagem de crianças negras com brancos se beijando. Outra imagem, o indígena com um negro correndo. Várias imagens assim, e chamaram várias crianças separadamente para dizer o que é que tinha naqueles vídeos que era diferente. Eu já vi esse vídeo. Você já viu? Então as crianças olhavam e elas falavam. Ah, nesse aqui, por exemplo, um negro e um branco, duas crianças, uma negra e uma branca se beijando. O que tem de diferente aí? Ah, o mato. Esse mato tá muito alto, né? E aqui, o que tem diferente? Não sei, não vejo nada diferente. Então, as crianças não veem, né? É realmente algo, uma dominância cultural ideológica, é ensinado, né? Por medo de perder o poder. Sabe aquele velho ditado, o time que tá ganhando não se mexe? Isso existe no ideário do inconsciente coletivo. E isso é que a gente precisa trabalhar para que as pessoas compreendam que não é assim. Ao contrário, quando a gente se vê como irmãos, não importa, porque todos nós somos diferentes sim, tá, Walter?
Todos nós somos únicos. Você não vai encontrar alguém como eu. Nunca. Por quê? Você vê pela própria digital, pela própria íris, nós temos várias comprovações que cada um de nós é uma obra de arte do Criador. Ao mesmo tempo, todos nós temos a mesma essência. Então, nós somos irmãos. Esse é o Mas o problema único dessa sua fala, da qual a sociedade ainda não tem não tem a absorção, chama-se consciência, né? Conscientizar, compreender, entender a relação que existe um com o outro. Eu costumo dizer, Vanessa, que eu vou muito mais além quando as pessoas falam sobre o racismo estrutural. Eu tenho algumas incomodações quando eu vejo que algumas palavras elas se tornam, elas pulverizam, mas elas não pulverizam com consciência. Às vezes as pessoas elas falam de racismo estrutural, mas ela não sabe o que significa a palavra estrutura. Então fica muito difícil. Eu costumo dizer que o racismo ele se tornou uma patologia. Aí eu falo como psicanalista. Eu concordo. É uma patologia. Ela está muito mais do que estrutural. Porque além de criar todas esse enfraquecimento do próprio povo negro de não acreditar na sua capacidade, não que ele não acredite por ele, né? Na verdade, isso foi constituído a partir do momento que eu construo uma relação numa sociedade da qual ela tem que ser direcionada, da qual ela tem que estar posicionada num determinado espaço e ela não sai daquele espaço. Isso é um pensamento da sociologia de Durkheim, né? Sociedade orgânica. A partir do momento que eu penso dessa forma, que eu sou incapaz de sair daquele meu ciclo, eu já me considero uma pessoa incapaz. Mas essa incapacidade construída dentro do processo do inconsciente e que se torna coletivo. Aí é Freud. Aí eu penso no próprio Freud, na psicologia das massas, né? Eu direciono essa massa, né? Eu direciono esse povo. Eu constituo as pessoas dentro de uma... Eu vou conduzindo e manuseando as pessoas da maneira que eu quero. E aí entra a questão patológica. Porque isso já vem construído e vem inserido no DNA. O papel do negro é se conscientizar e arrancar isso dos cromatóides do DNA. Porque a partir do momento que eu tiro esse medo, eu consigo ascensão. Por que eu não posso ser médico? Por que eu não posso ser arquiteto? Por que eu não posso ser psicanalista? Sim, e Walter, deixa eu te falar. Ter a consciência do que eu posso ser, né? Empresários, empreendedores negros, né? Existe aí um estudo que mostra que a maioria das empresas que não sobrevivem aos 2 anos, a maioria é constituída por um negro, né? Então, olha que interessante isso que você está falando, né? É real tudo isso. E principalmente eu quero levar um pouquinho mais adiante, Walter, não só aquele que tem a pele negra, não só esse, mas aquele que você olha, a pele, ela é branca. Ela é branca, mas no DNA também existe ali o antepassado negro que passou por tudo isso que você falou. Então, existe uma questão da mente coletiva, mas quando você se conscientiza, você vai perceber que você é parte de tudo isso. Exatamente. Todo mundo é parte, não importa a cor da pele, é parte de tudo isso. Isso é tua história, faz parte do teu sistema familiar. Exatamente. E quando você não olha para isso e você continua mantendo o racismo, você está mantendo a exclusão do teu próprio sistema, do teu próprio sangue. Muitas doenças de sangue é por isso, você sabia, Walter? Sim, exatamente. Essa questão do não reconhecimento, né? Eu estava conversando ontem com uma pessoa sobre cabelo, né? Cabelo. Então, se o seu cabelo é crespo, ficou essa conversa por muito tempo, inclusive nos salões. Nossa, você tem um cabelo ruim. Você tem um cabelo ruim porque seu cabelo é crespo. Olha que incrível. No próprio discurso, em alguns detalhes, como esse racismo se coloca. Meu cabelo é bom porque é liso. É a diferença, né? Entre o processo e a não aceitação do que você tem, do que você é, que pertence àquele grupo.
Por que você não aceita? Por que você tem que alisar seu cabelo? Se seu cabelo não é liso? Esse processo da diferença é que as pessoas não entendem, por exemplo, o processo da evolução humana, né? Que o continente africano foi o primeiro continente, digamos assim, a primeira estrutura a ser constituída em relação ao humano, né? Então as pessoas não entendem. Aí ela não entende o porquê, por exemplo, entre aspas, vou até dizer isso, por que o negro ele tem o couro cabeludo, a parte do couro cabeludo um pouco mais rija, mais grossa. É um processo de transformação, porque se ele tivesse o cabelo liso, ele não sobreviveria na África, por causa do sol escaldante. Se ele não tivesse as narinas mais largas, ele não conseguiria respirar. Em contrapartida, tem que se entender que se eu tenho a narina mais larga, eu consigo fazer com que os meus pulmões eles tenham um fluxo de respiratório maior. Por isso que o negro no atletismo é melhor. Você está entendendo esse processo? Então as pessoas não conseguem entender. E às vezes é falta de conhecimento, Walter. É falta de consciência mesmo. Conhecimento e consciência. São coisas diferentes. E essa relação que se tem desse processo de construção, da construção da erectividade humana, né, que vem do sapiens erectus, na verdade é o Pithecanthropus erectus, né? Essa relação humana que se tem do homem, isso vai ser desqualificado porque eu não estou enquadrado naquele homem perfeito, entre aspas, europeu. E aí, isso vai construindo de uma maneira muito incisiva, opressiva, que eu sou feio, que meu nariz é feio. Eu já ouvi amigas negras e amigos negros, eu preciso fazer uma plástica onde? No nariz. Por quê? Por que você vai fazer uma plástica? Porque eu quero afinar meu nariz. Afinar o seu nariz? Quando você fala isso, você está me dando exatamente o diagnóstico patológico que você não se aceita. Perfeito, Walter. Você trouxe... E é um processo... Aí não é estrutural, é patológico. Você me traz um pouco da resposta da pergunta que está aqui no grupo, né, Mestre Walter. Vejo muitos negros indo à televisão, né, aos meios aí, com discurso de ódio contra os próprios negros. Queria a opinião dos dois. E aí a gente tem, né, até na época, na história mesmo, os negros que eram os... Como é que era o nome? Os capatazes, né? Você quer falar como psicanalista ou vamos falar como pesquisador, enfim? Vamos trazer as duas visões. A questão do... Ele está falando provavelmente ele está falando do presidente da Fundação Palmares, que fala que as cotas é um absurdo, que isso e aquilo. Isso é um outro assunto. Quando ele fala daquela maneira, na verdade, ele está mostrando o quanto ele é angustiado por ele se sentir inferior ao homem branco, digamos assim, né? Então, para ele ser aceito numa sociedade, ele tem que usar o discurso contra a própria Curtis, contra a própria etnia dele. Então ele tem um problema muito grave de aceitação. Esse problema de aceitação pode ser uma fixação na fase da infância, né? Dos bens que sofreu. Então, na verdade, ele precisa fazer terapia. Ele precisa fazer terapia. Ele precisa conhecer o ego dele. O ego dele, ele não reconhece o ego dele. Então o id dele está fazendo com que ele tenha esse processo de eu não vou dizer uma palavra aqui, de repente ele pode até me processar, mas ele precisa entender esse id dele, porque esse id está mostrando o quanto ele não se aceita, né? O quanto ele não tem a sua própria consciência. Isso é muito triste, Vanessa. Vamos trazer para a linguagem popular, né? Para a linguagem popular, o inconsciente dele, né? As ações dele, que são pautadas, a maioria delas no inconsciente dele, de todos nós, mostra a não aceitação, né? Mostra o sofrimento, um complexo de inferioridade que se mostra como um complexo de superioridade. De qualquer maneira, não existe
um equilíbrio, né? Exato. E aí o ego dele seria o próprio eu, a própria alma, aquilo que ele é como pessoa, que se diferencia de outras. Então, qual é o meu ego? A Vanessa, né? O reconhecimento de quem eu sou, da minha identidade, do que eu represento na sociedade, né? Então, quando se busca, e existe um discurso a respeito das cotas de contrário a todas essas ações, que são ações positivas, né, para tentar equiparar na base do princípio da isonomia. O que é o princípio da isonomia? Isonomia é igualdade, mas reconhecendo que por causa da história, da cultura, existe uma desigualdade. Então, se coloca uma desigualdade propositadamente, como numa balança, para que se possa, então, equiparar e chegar no aspecto da igualdade. Então, existe um discurso contra esse trabalho da isonomia, né? Dizendo que o negro tem a mesma capacidade que o branco e que tem a mesma capacidade que o indígena, então tem que ser tudo da mesma forma. E não é verdade, por causa da história, da própria história, algo precisa ser feito. A gente precisa falar sobre esse assunto, a gente precisa trazer o conhecimento, a gente precisa contribuir para que a consciência seja aumentada. E tudo isso vai trazer um resultado para todos nós. Nós somos, Walter, como um corpo humano gigantesco. E cada um de nós é uma célula desse corpo. Exatamente. Eu gostei muito dessa fala da Maiara. Uma célula que não pode ser vista a olho nu, de tão minúscula que ela é, mas que tem tantos componentes ricos ali dentro. Se ela sofrer uma mutação, um câncer pode ser criado naquele corpo. Exatamente. Né? Exatamente. Cada um é parte desse corpo. E esse olhar precisa ser visto e a gente precisa trabalhar e falar sobre esse assunto para que essa consciência seja ampliada. Né? Existiram várias formas, Vanessa, de conduzir o negro, digamos assim, entre aspas, à desgraça. A não participação da sociedade. Num determinado momento, não me lembro muito bem a data agora, o negro foi proibido de estudar, foi proibido de ir para a escola. Era proibido de andar em determinados lugares dentro do âmbito geográfico brasileiro, né? Claro. Então, quando o Abdias Nascimento vem trazer cotas, ele vem trazer, já que você entrou nesse assunto, e ajudou a conduzir a Lei 10.639, né, que obriga a educação de África nas escolas, em todos os âmbitos culturais. Quando ele vai trazer isso pensando nessa reparação histórica, onde existiu outra lacuna de fazer com que o negro não participasse da sociedade. Aí as pessoas vão falar assim, mas e o Luiz Gama? E o Machado de Assis? Tudo bem, eles foram privilegiados. Mas eu não estou falando de 3 ou 5 ou 10. Eu não estou falando de Oscar Freire. Eu não estou falando de Rebouças, que tiveram a oportunidade. Eu estou falando de 52% da população negra desse país. Muita gente. Então eu não posso ter 10 pessoas com oportunidade. Eu preciso ter 53% de pessoas com oportunidade. Porém, essas pessoas precisam aprender também a se reconhecer. Não usufruir de uma condição e depois negar a sua própria existência. Eis a questão. Então, a consciência, ela vai sendo construída dentro de um processo histórico, de uma materialização histórica. Eu compreendo isso. Então eu acho que todo esse ranço do racismo opressor, cruel, né, desgastante, ele vai atravessar algumas gerações, mas eu acredito que vai chegar uma determinada geração que ela vai estar melhor constituída, porque eu até vejo os mais jovens de 20 anos e 20 e poucos anos, eles com uma consciência um pouco maior, uma consciência um pouco mais aguçada, entendendo o seu papel, e eles estão buscando isso, mas ainda continuam as barreiras, mas eles conseguem superar as barreiras com mais facilidade, porque existe uma probabilidade de coisas que hoje existe a denúncia via internet. Hoje, talvez se nós não tivéssemos a internet, será que o Floyd, que foi enforcado com o joelho, como se estivesse sendo condenado por ele ser negro e não estar
conduzido ao lugar onde ele estava, é proibido de entrar naquele lugar, então ele foi condenado, como se fosse, na verdade, uma inquisição étnica que nós vivemos. Sim. Olha, você é preto, você é negro, enfim, você não pode estar ali. Se você estiver ali, o Estado no sentido da palavra, ele vai te esmagar, porque ele é cruel, né? Sim. E isso usa como um estado de exemplificação. Aí eu te pergunto, Vanessa, qual a diferença do negro que questionava a escravidão, que tinha que usar mordaça na boca e ser morto no tronco, né, com chicotadas, condenado, com o negro que mora na periferia e é morto da maneira cruel, como foi o João Pedro, como foi o dentista, como foi o nosso amigo que tomou 80 tiros, que era músico, como foi essa menina agora que esqueci o nome, como foi o Floyd, como foi tantos outros. Simplesmente porque alguns eram suspeitos, que se confunde moreno com negro. Até quando? Até quando isso? Até quando? Né? A pergunta que fica. Então, eu não vejo discrepância. Eu não vejo... É estrutural? É, mas também é patológico. Vai muito além, vai muito além. Patologia, né? Existe uma patologia. Então, até quando nós vamos passar por isso? Até quando vai continuar as pessoas nos julgarem pela diferença da minha cor com a sua, do meu cabelo com o seu, ou da maneira que eu uso o meu Rastafari? Ou do nariz, formato do nariz. É mais largo. Até quando? Mas eu, graças a Deus, eu tenho como ter a réplica e a tréplica, como diz no direito, né? Eu não sou do direito. Mas eu tenho como triplicar e replicar isso. Porque Sim. É a busca do conhecimento. Mas o nosso povo, infelizmente, não tem essa busca. Ele vai buscar onde? Porque ao mesmo tempo que ele não vai buscar, ele já se sente... ele se auto-exclui. Ah, mas eu vou estudar para quê? Ah, mas eu vou chegar lá... Ah, eu vou ficar estudando. Eu já vi fala de negros assim. Porque a coisa está tão enraizada, Vanessa, dessa maneira patológica, que ele mesmo acredita que, mesmo que estudando, ele não vai conseguir um espaço. Porque ele se auto-exclui, ele já se auto... É muito triste isso. É muito triste isso. Walter, você fez eu lembrar agora, você falando isso, e algo muito triste, né? Inclusive, nós dois, né? A gente trabalha com essa questão do mestrado, né? De auxiliar as pessoas a estudarem, a irem para o mestrado, a irem para o doutorado, né? Isso é algo que nos une, eu e você. E eu já ouvi muito essa fala, viu, Walter? Eu não vou me preparar para mestrado, eu não vou me preparar para doutorado, porque eu não tenho como entrar. Nem escola pública, nem particular. Particular eu não tenho condição de pagar. E se for fora do país também não tenho condição. E se for pública, eu sou negro. E eu não conheço ninguém. Ninguém lá pode me ajudar. Eu não vou passar. Eu não vou entrar. Existe uma estrutura lá dentro da universidade, eu não entro. Para que eu vou me esforçar em aprender outra língua, em montar um projeto? Meu projeto não vai ser aprovado. Eu ouvi muito, isso dói no meu coração. Você mexeu agora num ponto que inclusive me pega, viu? Sonho. A minha fala, ela tem que... A nossa fala, quando eu falo minha, eu não falo no sentido egocêntrico, tá? Eu falo minha no sentido nosso, porque eu sou muito mais os outros do que eu mesmo. Você é tudo. Então, você e os outros, em um só. Então, quando eu falo, eu quero expressar justamente eu não vou dizer o meu processo neurótico, mas toda a minha incomodação através dessa minha própria indagação, né? Isso é Lacan, né? Lacan vai falar que a nossa fala vai dizer exatamente o que o nosso corpo sente. Isso é Lacan, né? Então é isso que acontece. E quando você toca nesse assunto, é um assunto muito interessante, que eu vou falar um pouco de mim. Quando eu ingressei na Unesp para fazer um pré-projeto de mestrado, eu conheci um professor que eu tenho muita admiração por ele, que era um japonês, né? Um oriental, que é extremamente um cara, ele é etnomusicólogo, e ele é uma pessoa assim, um catedrático maravilhoso, que é o Ikeda, o Alberto Ikeda, né?
Ele me auxiliou a não fazer o mestrado pela Unesp, que eu passei lá na época, tudo bem, né? Existiam 5 vagas, eu passei em terceiro lugar, né? E foi estranho. E para você ver como as coisas são estranhas, quando eu cheguei para entregar minha documentação, aí a moça da secretaria falou assim: você que é o Walter? Eu falei: sou eu, sim. Ah, parabéns. Quer dizer, choca, né? Mas tudo bem. Isso nós temos que não se acostumar, mas saber conduzir de uma maneira educada, né? Até a página 2, 3, 4, enfim. Depois eu comecei a fazer o meu projeto e aí eu fui estudar num lugar que eu tive 2 oportunidades. Eu tive a oportunidade de estudar em Londres, mas você sabe muito bem que meu inglês é horrível. Ao mesmo tempo, você sabe muito bem, né? E ao mesmo tempo pode ser um estado de negação do inconsciente pela questão da exploração colonial. Mas isso eu preciso resolver em terapia. Vamos lá. Então, é uma negação do inconsciente, mas eu já tenho. Você não pode ser minha amiga. Então, o que acontece? Eu variei todas as estatísticas, digamos assim, das barreiras do preconceito. Porque eu fui estudar, ingressar no doutorado num país chamado Argentina, onde eu era o único negro da sala, e fui estudar história da ciência e epistemologia. Quer dizer... Era o único negro? O único negro da sala. O único negro da sala. Era o quê, doutorado? Era quando eu fui fazer o doutorado na Argentina. Entre 15 alunos selecionados, eu estava no meio deles. Sabe? E causou uma estranheza? Sim. Você sabe muito bem como é que eu sou. Quando eu chego numa sala de aula, que nós tivemos a oportunidade de estudar juntos, eu não sento no meio das pessoas. Eu sento no lugar. Isso não é uma forma. Isso não é exclusão minha, não. Eu sinto num lugar, num ponto X da sala para observar o que está acontecendo em minha volta, né? Ponto estratégico. Isso é quase uma guerrilha quilombola, mas enfim. Então, tudo isso foi acontecendo. E as pessoas depois elas foram acostumando e não tiveram nenhum momento sequer um olhar do coitado. E eu também não quero que tenha esse olhar sobre mim. Porque existe uma coisa que foi constituída e construída em nós, que os negros todos devem ter. Chama-se capacidade. E nós temos capacidade. Claro. Para entender Deixa eu ler aqui o que as pessoas colocaram. Já está terminando o nosso tempo, mas eu achei interessante. Já. A Tânia colocou aqui, de 210 milhões de habitantes no Brasil, cerca de 99 milhões de pessoas declaram-se como pardas e 20 milhões como negras, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Significa que 119 milhões de brasileiros, 56,75% da população, são negros ou pardos. O racismo estruturado e institucionalizado, entretanto, invisibiliza essa fatia, que é a maioria dos brasileiros, desde espaços de lazer até o mercado de trabalho. Dados do censo GIF 2018 apontam que, apesar da diminuição de 71% para 58% de organizações que contam exclusivamente com pessoas brancas, né, e o aumento de 20% para 31% da proporção de investidores sociais com conselheiros de diferentes cores e raças, o caminho a ser percorrido para alcançar a equidade racial ainda é longo, porque apenas 8% dos 133 organizações respondentes conta com negros em seu conselho deliberativo e 19% com conselheiros pardos, né? Vamos lá. A Tânia trouxe bastante coisa aqui. Vamos lá. Na verdade, Walter, peraí, dá pra gente... Deixa eu só falar. Tá, rapidinho. Tô preocupada com o tempo, tá acabando. O processo do pardo é o mesmo processo do mulato. O mulato, ele é constituído através de uma grosseira maneira de construir o ser humano, através do estupro. E aí o mulato, ele descende de mula. Mula é estéril, e se ela é estéril, ela não tem raça. Essa mesma fala, ela vai continuar no regime militar.
quando se tem um regime militar, eu preciso uma diminuição populacional, porque eu preciso embranquecer a sociedade. Senador Vergueiro fez isso quando começou a existir a extinção do processo do tráfico negreiro no Brasil. E aí ele traz os italianos, né? E trazendo os italianos porque diziam que o país estava muito mestiço. E aí eu começo a trazer um grupo italiano que eu vou encurtar o papo. E aí eu trago essas pessoas para ter um processo de embranquecimento. Então a palavra pardo, pensa no pardal. Pardal é marronzinho. Só que ele não define como fosse, por exemplo, o pássaro preto, né? Ou a pomba branca, né? Então eu tenho o pardo. O pardo, ele é indefinitivo. É isso. Então eu preciso de uma indecisão de um grupo para que eles não tenham a hegemonia e não tenham o processo de conscientização do que ele é. Eu coloco ele como meio termo, e o meio termo não é nem uma coisa nem outra. E aí eu construo uma... Isso é quase nazismo, tá? Isso é quase um pensamento nazista. É a questão da identidade, né? Isso. Walter, eu quero te agradecer profundamente a tua vinda aqui. Agradeço a todas as pessoas. Nós tivemos aí muita coisa para ser falada, mas você vê, só trazendo essa questão das palavras, você já percebe o quanto dentro delas tem tanta informação, né? Exatamente. Só essa questão do pardo, de retirar a identidade, de você reconhecer a tua raiz, qual a tua identidade, a tua origem, né? Que árvore você é, já te coloca numa situação de enfraquecimento. Exatamente. Então eu quero agradecer, quero dar os parabéns ao vivo aqui pro meu filho, Miguel, que hoje ele está fazendo 6 anos de aniversário. Né? Que lindo, parabéns. E um grande abraço. Você tem 1 minuto para fazer considerações finais. 1 minuto? Então eu vou falar uma frase de um compositor da época que... Bom, enfim, Antônio Candeia Filho, que ele tem uma música que se fala: negro, acorda, é hora de acordar, não negue a raça, torne toda manhã um dia de graça. Negro não humilhe, nem se humilhe a ninguém. Todas as raças já foram escravas também. E deixa de ser rei só na folia, e faça da sua Maria uma rainha todos os dias. E cante um samba na universidade, que tu verás e terás um príncipe de verdade. Aí, então, jamais tu voltarás ao barracão. Antônio Candeia Filho. Isso é muito bom. Leiam, gente. Leiam. Leiam, leiam e leiam. Ler é melhor do que estudar, já dizia Ziraldo. Muito obrigada, Walter. Um excelente dia para todos. Eu que agradeço, tá bom? Muito obrigado. Precisando, estamos sempre à disposição nessa pandemia. Fiquem em casa, gente, por favor. Fiquem em casa, fiquem em casa. Já perdi muitos amigos. Fiquem em casa, por favor. Um grande abraço. Obrigado. Tchau. Tchau.